Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Admara Martins. Vou pedir para você ficar aqui comigo, eu estou lendo a Bíblia e no final deixa o seu like, seu comentário e se você não é inscrito no canal, se inscreve e dá aquela força. Que Deus abençoe. Lucas 11. Jesus ensina a orar. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Ele então lhes falou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos diretamente nosso pão do dia a dia e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. A parábola do amigo inconveniente. E disse-lhes também: Se alguém tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho o que lhe oferecer. E se ele, de dentro, responder: Não me incomodes, a porta já está fechada, eu e meus filhos já nos acomodamos para dormir, não posso levantar-me para te atender. Eu vos digo que, mesmo que não se levante para dar os pães por causa da amizade, ele se levantará por causa do incômodo e dará quantos pães o outro precisar. Por isso eu vos digo: pede e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. E qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra em lugar do peixe? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará ao Espírito Santo aos que o pedirem. A blasfêmia dos fariseus. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns disseram: ele expulsa os demônios por meio de Beelzebul, o chefe dos demônios. E os outros, para colocá-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e uma família atacará outra família. Então, se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino sobreviverá? Pois dizeis que eu expulso os demônios por meio de Beelzebul. E se eu expulso os demônios por meio de Beelzebul, por quem os vossos seguidores os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Quando um homem forte e armado guarda a sua casa, os seus bens estão em segurança. Mas, chegando outro mais forte do que ele e vencendo, tira-lhe todas as armas em que confiava e reparte os bens que tomou. Quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando um espírito impuro sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. Se não o encontra, diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E chegando, encontra varrida e enfeitada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto ele dizia essas coisas, uma mulher entre a multidão levantou a voz e lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Mas ele respondeu: Antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. O sinal do profeta Jonas. Como a multidão aumentava, ele começou a dizer: Esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o de Jonas, porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, também o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo contra os homens desta geração e os condenará,
pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Ninive se levantaram no juízo contra esta geração e a condenaram, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. O sinal do profeta Jonas. Como a multidão aumentava, ele começou a dizer: Esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o de Jonas. Porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, também o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo contra os homens desta geração e os condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. A luz do corpo. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar oculto, nem debaixo do cesto, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo são os olhos. Quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas quando forem maus, o teu corpo será repleto de trevas. Cuida, então, para que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, pois, o teu corpo todo estiver iluminado, sem parte alguma em trevas, ele será todo luminoso, à semelhança da candeia que te ilumina com o seu resplendor. Jesus critica os fariseus e os escribas. Então, quando Jesus terminou de falar, um fariseu convidou para vir comer com ele e, entretanto, Jesus sentou-se à mesa. O fariseu admirou-se vendo que ele não se lavara antes de comer. E o Senhor lhe disse: Vós, os fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de cobiça e maldade. Loucos! Quem fez o exterior, não fez também o interior? Dai, porém, de esmola o que está dentro do copo e do prato, e todas as coisas vos serão limpas. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a hortaliça, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devieis praticar estas coisas sem esquecer aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais dos primeiros assentos nas sinagogas e dos cumprimentos em público. Ai de vós, porque sois como sepulturas ocultas, sobre as quais os homens caminham sem saber. Então, um dos doutores da lei lhe disse: Mestre, quando dizes isso, também ofendes a nós. Ele, porém, respondeu: Ai de vós também, doutores da lei, pois sobrecarregais os homens com fardos difíceis de carregar, mas vós nem com o dedo tocais estes fardos. Ai de vós, pois edificais os túmulos dos profetas que vossos antepassados mataram. Assim, sois testemunhas que aprovam as obras de vossos antepassados, pois eles mataram os profetas e vos lhes edificais os túmulos. Por isso diz a sabedoria de Deus: Eu lhes mandarei profetas e apóstolos, e eles matarão uns e perseguirão outros. Portanto, esta geração prestará contas do sangue derramado de todos os profetas, desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, esta geração prestará contas. Ai de vós, doutores da lei, porque revistes a chave do conhecimento. Vós mesmos não entrartes e impedistes os que desejavam entrar. Ao sair ele dali, os escribas e os fariseus começaram a pressioná-lo com insistência e a interrogá-lo acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas a fim de o apanharem em alguma coisa que dissesse. Lucas 12. Aglomerando-se, porém, muitos milhares de pessoas, a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer primeiro aos discípulos: Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. Pois tudo o que disseste no escuro será ouvido em plena luz, e o que falaste sussurrando em casa será proclamado dos telhados.
Não devemos temer os homens. Meus amigos, eu vos digo, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse deveis temer. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses? E mesmo assim, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois valeis mais do que muitos passarinhos. E eu vos digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado. Quando vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não vos preocupes com os que haveis de responder, nem com o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. A parábola do rico insensato. Alguém dentre a multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vós? E disse ao povo: Cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Então lhes propôs uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico havia produzido com fartura. E ele pensava consigo mesmo: Que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse: Vou fazer isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles eu colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: Armazenastes muito bem para vários anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse: Insensato, esta noite te pedirão a tua vida. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. A ansiedade pelas coisas materiais. E disse aos discípulos: Por isso vos digo: não fiqueis ansioso quanto à vossa vida, com o que comereis, nem quanto ao corpo, com o que vestireis. Pois a vida é mais do que o alimento e o corpo, mais do que as roupas. Olhai os corvos que não semeiam nem colhem, não têm despensa nem celeiro, contudo Deus os alimenta, e vós valeis muito mais do que as aves. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora à duração de sua vida? Se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Olhai como crescem os lírios. Não trabalham, nem tecem. Mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a planta que hoje está no campo e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não fiqueis preocupados se tereis o que comer ou o que beber, porque as pessoas do mundo procuram todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Antes buscai o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Vendei vossos bens e dai esmolas. Fazei bolsas que não envelheçam, tesouro no céu que jamais acabe, onde o ladrão não chega e a traça não destrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A parábola do servo vigilante. Estai preparados e acendei as vossas candeias. Sede semelhantes ao que esperam o seu senhor, quando volta da festa do casamento, para que, quando vier e bater, logo lhe abram a porta. Bem-aventurados aqueles servos que o senhor, quando chegar, achar alertas. Em verdade vos digo que se preparará e os fará sentar-se à mesa, e, aproximando-se, os servirá. Quer venha no começo da noite, quer no meio da madrugada, eles serão bem-aventurados se assim os encontrar. Sabei, porém, isto: se o dono da casa souberá a hora que o ladrão virá, ele vigiará e não o deixará entrar em casa.
Estai vós também preparado, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperarás. Então Pedro perguntou: Senhor, dizes esta parábola a nós ou também a todos? E o Senhor respondeu: Qual é o administrador fiel e prudente que o Senhor encarregará dos seus servos para lhes dar alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem seu senhor, quando vier, encontrar fazendo assim. Em verdade eu vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Mas se aquele servo disser no coração: O meu senhor demora para voltar, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor desse servo no dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e o despedaçará e lhe dará o destino dos infiéis. O servo que conhecia a vontade do seu senhor e não se preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a conhecia e fez coisas que mereciam castigo, será castigado com poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido, e a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. Jesus traz fogo e conflito à terra. Eu vim lançar fogo sobre a terra. E que mais quero, se ele já está aceso? Há um batismo com o qual serei batizado, e como me angustio até que ele aconteça. Pensais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas sim divisão. Pois daqui em diante 5 pessoas estarão divididas numa casa: 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Os sinais dos tempos. E ele também dizia às multidões: Quando vedes aparecer uma nuvem no ocidente, logo dizeis: Vai chover, e chove. E quando vedes soprar o vento sul, dizes: Vai fazer calor, e faz. Hipócritas, sabeis decifrar o aspecto da terra e do céu. Então, como não sabeis decifrar este tempo? E por que não julgais também por vós mesmo que é justo? Quando, pois, fores com o teu adversário ao magistrado, procura a conciliação com ele no caminho, para que não aconteça que ele te arraste ao juiz e o juiz te entregue ao carcereiro, e o carcereiro te coloque na prisão. E eu te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Glória a Deus. Eu vou pedir que você feche os seus olhos para que possamos orar. Pai, enche o meu coração, enche o coração dessa pessoa que está ouvindo essa leitura com os desejos do teu coração. Porei os meus olhos nas prioridades que estabelecesses para mim, e eu estou cansada de ficar correndo de lá para cá sem a paz e a certeza de tua sabedoria. Mostra-me o caminho. Mostra-me, Senhor, o caminho para essa pessoa. E nós, Senhor, caminharemos nele. Que Deus abençoe.